Bem, amigos do Rádio do Paraná, nós já conhecemos Paulo Furiati, radialista. Agora, Paulo Furiati, prefeito municipal da Lapa. Como é isso? Pois é, eu logo depois que me formei engenheiro agrônomo, deixei o rádio e fui trabalhar como agrônomo em Cascavel, daí em Londrina. Voltei para Curitiba, fui presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. E em cima de um projeto de agroecologia e de agricultura, eu fui eleito deputado estadual em 1992. Fiquei até 1990. Na sequência e antes disso, nesse mandato, criei a Lei dos Agrotóxicos, o Código do Uso do Solo e a Lei de Proteção dos Animais. E aí fui para o Banestado como diretor de crédito rural, implantei o programa Panela Cheia. Fui também diretor nacional de abastecimento da Conab, onde fiz a primeira entrega de cestas básicas do programa Comunidade Solidária em 1995. Retornei, voltei às minhas atividades profissionais e no ano de 2000 eu saí candidato a prefeito da minha cidade aqui da Lapa. Fui eleito, na sequência eu perdi a eleição, eu fui ser diretor comercial da Sanepar e na sequência fui ser diretor do BRDE. Aí retornei numa outra campanha e ganhei a eleição e fiquei prefeito por mais 4 anos. Aí tive um período muito conturbado da minha vida nesse período e que foi muito difícil. Passado esse período, eu voltei para minha cidade e me recandidatei então no ano deixei a prefeitura em 2012, passei esse período complicado até 2016. Em 2016 saí candidato e fui eleito pela 3ª vez. Tenho feito como político tudo aquilo que me parece fundamental para atender às pessoas. Nós estamos vivendo um momento dramático no Brasil em que está sob a questão ética, a questão do comportamento, mas por força de todo um processo, isso tem recaído única e exclusivamente sobre alguns políticos. E estes políticos estão criando um fato extraordinariamente ruim para toda a categoria dos políticos brasileiros. Hoje, ser um político não é uma honra muito grande como era antigamente. Apenas entender que os erros que ocorrem na vida nacional, eles acontecem por políticos, por profissionais de carreira, por promotores, por juízes, por médicos, por dentistas, por jornalistas, que algumas pessoas dessas categorias cometem equívocos, mas que essas categorias não podem naturalmente serem todas elas execradas em função do comportamento de alguns. Então, hoje nós estamos vivendo um clima em que ser político exige muita compreensão do papel que se vai dar. Para concluir, apenas quero dizer o seguinte: a democracia exige a eleição democrática. Quem participa de eleição, excluindo-se a questão político-partidária, são políticos, pessoas que cuidam das cidades, das polis. Este momento, no entanto, ele é muito criativo e muito rico, porque na medida que também estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para extirpar o mal da corrupção do país, ao mesmo tempo esse bolordório que se cria, essa confusão, vai fazer nascer com certeza um novo país. Como manter a credibilidade perante uma população tão crítica? Mas você pegou um ponto importantíssimo aí. O povo da Lapa, ele realmente é crítico e não é fácil aqui manter uma credibilidade na altura que se deve. Isso é verdadeiro, porque a Lapa está acostumada com grandes figuras da política, mas grandes figuras. Eu até evito falar as figuras mais tradicionais do século passado, porque eu cometeria aqui uma série de equívocos. Mas um dos grandes nomes recentes é do ex-governador Ney Braga,
né, do ministro Borges da Silveira. E assim nós vamos observando que o cabedal de nomes na história da Lapa, Flávio Suplicy, evitar nomes, porque senão as famílias poderão todas elas até ficar chateadas em função de que não citou o nome de grandes figuras. Eu falo de alguns mais recentes, porque é mais fácil até da memória. O que acontece, no entanto, é que eu tive um dos exemplos que vivi. Eu recebi algumas acusações e algumas situações que realmente eu me submeti a uma prova de fogo, sabe, Vazio? Na minha cidade. Só que numa cidade como a Lapa, a tua história vale mais do que a versão, a história verdadeira. E eu consegui realmente uma votação próxima dos 50%, com uma diferença do segundo colocado na última eleição de mais de 5 mil votos. Por que isso? Porque cidades como a Lapa, em que o povo vive, cidades menores também, não apenas como a Lapa, mas as cidades mais antigas são mais tradicionais, as pessoas acompanham a vida do cidadão desde que ele nasce. E o que é mais importante é o acompanhamento da tua vida na tua aldeia do que qualquer outro tipo de informação. A Lapa, ela demonstra hoje, né, no cenário nacional, ela tem uma importância porque é uma cidade histórica. Teve um episódio da Revolução Federalista que, diga-se de passagem, o Brasil teima em não reconhecer. Alguns episódios sangrentos no Brasil, como Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolução Federalista, eu tenho a impressão que, de forma bem fundamentada, os historiadores não gostariam de que isso se saísse num processo de mais transparência, porque desnuda e desmente aquela versão de que o brasileiro é pacífico, é ordeiro, que as coisas aqui se resolvem sem sangue, o que não é verdade, né? Então esses episódios sangrentos, terríveis, eles, na minha opinião, são escondidos na história brasileira. Mas a Lapa teve um papel fundamental nisso. E ela é uma cidade preservada, né? E tem um outro lado importante na nossa cidade, Brasil, que é o seguinte: eu acredito que de todas as cidades da região metropolitana do Brasil, a Lapa deve ser a única que mantém cerca de 40% da sua população vivendo no meio rural. Eu acredito que não existe nenhuma cidade de região metropolitana no Brasil que tenha essa característica. Então é uma cidade agradável, é uma cidade com uma produção agropecuária enorme, com agroindústria, uma cidade que tem o turismo, que tem o Parque Estadual do Monge, que é outra questão que ficou muito tempo sendo reconstruída, com fusão, o Estado não fez e agora que está se terminando. Mas, para que você consiga manter a credibilidade numa cidade como a Lapa, é só sendo completamente transparente. Fora disso, não há possibilidade. Paulo Furiati, um nome que no rádio ficou consagrado, na televisão, sente-se realizado como político hoje na Lapa? Veja bem, eu me sinto realizado porque a coisa mais importante para aquele que se submete a qualquer sufrágio, seja desde síndico de prédio até presidente da República, e aí passam vereadores, prefeitos, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado porque eu fui eleito pela terceira vez prefeito da cidade. Ou seja, é um número expressivo de volta ao poder pelas mãos do povo. E especialmente nesta última eleição, onde que eu pude espiar, né, todas as questões que precisavam ser respondidas. Agora, a maior realização é de que eu construí na minha cidade obras importantes para o nosso povo. Eu fiz uma série de obras que estão na mente das pessoas e que agora, neste retorno, nós vamos ampliá-las.